Olá pessoal, sou Beto Oliveira e hoje vou fazer um comentário sobre uma citação que eu postei na página no Instagram Psicanálise Saber e Citação. Lá eu posto só a citação, a frase onde eu encontrei, a referência evidentemente de onde que eu encontrei, mas não texto muitos comentários. Aqui eu estou fazendo esse exercício de pegar algumas frases, algumas citações e fazer um comentário a respeito delas. E hoje eu gostaria de comentar uma frase que ela é muito encontrada na internet, comumente entre os meios, as páginas psicanalíticas, assim, de vez em quando a gente se depara com essa frase, que é uma frase do Freud, de 1913, de um texto que chama Sobre o Início do Tratamento, em que o Freud diz que nada na vida é tão caro quanto a estupidez e a doença. É uma frase ela é impactante, curta, assim, tipo de frase que realmente destaca do texto, assim, e também com uma certa potência, assim, uma certa verdade, uma denúncia, que ataca a estupidez e a doença, que evidentemente por si só isso gera também uma simpatia, vamos dizer assim, por essa frase. Por outro lado, é uma frase que pode ser também deslocada do contexto, usada em muitos outros contextos, como a maioria das citações, que eu posto lá na página, por exemplo, eu estou advertido disso. Desde o início eu pensei isso, falei, olha, eu vou colocar a citação ali, como uma espécie de fichamento das coisas que eu estou lendo, mas quem lê não está vendo o contexto, não está entendendo assim, a discussão, vai pegar aquela frase solta, às vezes confunde os autores. Isso é de fato, assim, mas penso que a internet já está cheia dessas frases e ali pelo menos a pessoa vai ter a referência, de onde foi retirado. Um ou outro vai lá na referência buscar, alguns vão fazer um uso mais livre dessas frases, mas de toda maneira fica ali como uma certa provocação, É uma frase, uma citação, que estimule assim alguma reflexão a respeito daquele tema, Então essa frase, por exemplo, ela muitas vezes ela aparece como uma carta assim, uma carta na manga, para justificar uma análise cara, por exemplo. Um valor maior que se pode cobrar numa sessão de análise, por exemplo. Então, você olha, eu posso cobrar o valor que eu quiser, ou o valor que me vier à cabeça, porque, afinal de contas, nada é tão caro quanto a estupidez e quanto a doença. Então, eu acho que essa frase é um pouco perigosa nesse sentido. Ela tem uma verdade e uma razão de ser psicanalítica, inclusive, que eu quero comentar aqui hoje, mas ela acaba também podendo ser usada assim, quase sempre nesses cursos, assim, nessas ofertas terapêuticas, até de coach, de não sei o que, assim, com essa expressão assim, invista em você, invista em você primeiro, ou seja, uma certa elaboração que justifica o preço. Para dizer assim, olha, não interessa se você vai investir muita grana, é para você, é contra a estupidez e contra a doença, então como se fosse um argumento retórico para justificar o valor de uma sessão. Isso eu acho que empobrece a discussão freudiana, porque se a gente pega o Freud, como um todo, a obra do Freud como um todo, a gente vai ver, inclusive, essa preocupação do Freud. Inclusive, nesse próprio texto, sobre o início do tratamento, essa frase aparece como também uma preocupação do Freud, assim, olha, a psicanálise, ela pode ficar muito restrita, a quem tem posses, a quem tem condições, Então, o Freud tem iniciativas, junto com o Max Eichmann, de fazer uma psicanálise, assim, institutos onde a psicanálise pudesse alcançar uma camada mais extensa da população. Então não é uma perspectiva do Freud de que a análise deveria ser um luxo, e
portanto ela é cara mesmo, porque a estupidez e a doença são caras, então a gente tem que cobrar alto. Não parece ser esse o argumento do Freud, até mesmo se a gente pega a sua obra como um todo. E aí essas preocupações do Freud, embora talvez ele não conseguiu exatamente avançar tanto, né, nessa parte, outros avanços foram vindo, né, ao longo do século, ainda há muito a avançar, né, a psicanálise ainda é restrita, né, assim, se expande, a gente encontra a psicanálise, né, em hospitais públicos, nas prisões, no SUS, né, a gente encontra iniciativas, institutos, né, escolas de psicanálise que promovem atendimento, né, a um preço menor, universidades que oferecem serviços também, né, terapêuticos e de psicanálise, né, de forma gratuita. Enfim, a gente tem esse movimento, mas ainda, claro que isso pode ser muito mais avançado, né? Mas essa é uma preocupação que já está em Freud, então não é essa a posição do Freud de que esse argumento, né, de que a doença e a estupidez é muito cara, né, é um argumento assim, retórico que justifique um alto valor da sessão. Não. Né, não é esse a questão que o Freud trabalha ali no texto sobre o início do tratamento. É um texto que o Freud está pensando algumas coisas básicas para o início do tratamento. Né? Quanto tempo que dura uma sessão? Né? Como é que usa a questão do divã? Né? Qual que são, né, o que se fala na primeira sessão? Qual que é a regra fundamental ali? Né? Como se lida com o dinheiro? Né? Então ele vai colocando algumas questões, inclusive alguns problemas da psicanálise. E quando ele vai falar do dinheiro, aparece ali como um problema também, né? Então ele tem a sua posição teórica sobre a questão do dinheiro, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele percebe também um problema prático, assim, né? Porque, afinal de contas, o Freud recomendava o maior número possível de sessões, né, que você pudesse fazer durante a semana. Né? A ideia do Freud, e isso tem uma justificativa também psicanalítica, é que o espaçamento entre as sessões, né, poderia aumentar as resistências. Né? E claro que em alguns casos isso acontece mesmo de uma semana para outra. Né? Hoje é muito comum atender uma vez por semana. Né? Aquilo que foi trabalhado naquela sessão, durante a semana vai se... Vamos dizer assim, as resistências contra aquela ideia que está começando a tornar mais familiarizada pelo sujeito, pelo consciente ali, né? As resistências vão aumentando, empurrando de novo, né? Recalcando aquelas ideias, aquele trabalho psicanalítico ali. Né? Então faz sentido isso que o Freud está falando. Mas também é preciso pensar que não é uma regra fundamental, como os próprios artigos dessa época, de 1913, 14, o próprio Freud diz que não são regras, né? São sugestões, são recomendações que ele dá aos médicos, na época médicos, né, que exerciam a psicanálise. Depois o Freud vai falar da questão da análise leiga, lá na década de 20. Né? Mas ali ainda está pensando na psicanálise exercida principalmente por médicos. E aí tem um problema. Porque se o interessante é fazer muitas sessões, então, por exemplo, 6 sessões, né, porque o Freud atendia de segunda a sábado, né, excetuando apenas o domingo, então ele atendia a pessoa 6 vezes na semana, né, remunerar o médico, e aí independente do valor em si, se cobra 100, 200, 500, 1000, não é o valor em si, mas tentem imaginar, né, olha, pagar 6 consultas, 6 horas de um médico em qualquer lugar do mundo praticamente, né? Se você pagar 6 sessões, né, por semana, né, ou seja, em torno de 24, né, mais ou menos, mais de 20 sessões por mês, é evidente que aquilo vai exigir um custo, né, um custo alto, e o Freud está preocupado com isso. Ele não está só dizendo assim,
né? Olha, mas a estupidez e a doença é muito mais caro do que isso, então as pessoas teriam que pagar. Quem quer se livrar da estupidez e da doença tem que estar disposto a pagar. Ele estava percebendo um problema, né? Mas ele coloca essa ponderação, assim, olha, de fato, da forma como a psicanálise está sendo feita, né, a proposta psicanalítica desse momento exige, né, um dispêndio financeiro maior. Mas, no entanto, né, ele coloca, ó, mas também, né, nada tão caro na vida quanto a estupidez e a doença, né? E aí vem o argumento à parte, vamos dizer assim, mais psicanalítica da coisa, né? O que acontece? Né? Então, de início isso, o Freud vê a questão do valor, né, de ter um investimento alto assim, né, como um problema também, tá? Mas ele elabora, né, ele percebe, a clínica vai mostrando isso, e a própria teoria da psicanálise também aponta para essa direção, que a neurose ela consome uma certa energia psíquica, né? Inclusive essas defesas, quando eu estou falando, né, as defesas quando você dá um espaçamento maior, né, umas férias, um tempo, né, embora isso seja uma regra absoluta, né, mas assim, tem uma tendência essas defesas se erguerem, né? Essas defesas têm um custo psíquico. As pessoas se ocupam, elas gastam energia que poderiam estar investindo em outras coisas, que poderiam estar investindo, inclusive na produção, né, de ganhar dinheiro, etc. e tal. Não é isso que o Freud está falando, inclusive tem a frase dele, né, de que a psicanálise buscaria fazer o sujeito trabalhar e amar melhor, né, que tem uma questão de tradução também, que essa tradução mais recente da autêntica problematiza isso, né, coloca, olha, talvez não é exatamente trabalhar a melhor tradução, né, talvez seja realizar algo, né, e também amar talvez não seja a melhor tradução, talvez seja gozar, satisfazer a libido, né? Talvez tenha alguns problemas nessas traduções, né? Mas o fato é que a neurose, né, as resistências, o recalque, ele suga uma energia, ele impede as pessoas de realizarem, né? Então vou colocar até assim, não é só de produzir, de trabalhar, de ganhar dinheiro, mas de realizar algo que a pulsão, a libido, né? Porque a libido, a pulsão, ela é uma potência humana, né? Ela é criativa, né? Então ela aprisionada, ela recalcada, né? Ela entra numa espécie de repetição, de consumo ali daquela energia que impede esse lado de realizar coisas, que inclusive podem também render dinheiro ou sucesso profissional, embora a psicanálise não seja feita para isso, né? Assim, ó, faça a psicanálise que você vai melhorar seu desempenho profissional. Não se trata disso, mas é possível que isso aconteça também. Ou que outros tipos de realizações de ganhos, né? Então você está adoecido neuroticamente, evidentemente tem um custo financeiro, inclusive, mas mais até do que financeiro, né, grande. Então uma análise poderia, né, ainda que fosse de fato, né, cara, porque como eu disse, muitas coisas mudaram, a própria frequência de atendimentos, hoje não se trabalha com a psicanálise, tem que ser tantas vezes na semana, ou 6, né? A gente trabalha com espaços variados, né? Com uma frequência relativamente variada, de sujeito para sujeito, de paciente para paciente, cada combinado ali, mas ainda que fosse, cara, né? Ou ainda quando né? O que o Freud observa é que tem a doença tem um impedimento, né? Muito grande, que valeria a pena. Então a gente pensar formas, né, de viabilizar esse tratamento, seja individualmente, seja, como é uma preocupação do Freud, em termos até sociais, assim, né, culturais, da nossa civilização mesmo, como que a psicanálise pode se expandir e ajudar as pessoas a realizarem as suas, vamos dizer assim, as suas pulsões, as suas, sei lá, né, assim, não sei se é o melhor termo, mas como se fossem os seus talentos, as suas vocações, né, as suas inclinações,
né? E isso seria benéfico. Então a gente precisa pensar formas para isso. Então o Freud vê também esse problema. Além disso, o Freud percebe, e essa é uma questão talvez mais central do texto sobre a questão do dinheiro, né, que essa questão do dinheiro em si, ela é simbólica, né? O psicanalista, como tudo na análise, o tempo, a frequência, chegar no horário ou não, a pontualidade, tudo é material de análise. Tudo vai ser encarado na perspectiva simbólica do que aquilo pode estar representando para aquele sujeito naquela relação transferencial. Então, o dinheiro também entra, e é claro que o analista ele não está fora, né? Porque isso também, às vezes, essa frase ela é apresentada de uma maneira a dizer como se a psicanálise estivesse fora das questões assim, das trocas comerciais, o analista estivesse, né, fora do sistema capitalista de trocas, etc. Não, o analista está ali também, é um serviço, ele cobra por aquele serviço, mas junto com isso, mesmo que ele esteja dentro dessa lógica, ele interpreta uma outra lógica também, que é a lógica subjetiva, né? Então, o valor, o dinheiro, né, o quanto o sujeito investe numa sessão, para alguns sujeitos, por exemplo, um valor mais barato pode representar uma desvalorização, né? Esse profissional não deve ser muito bom, né? Porque está cobrando, olha, eu quero um profissional, eu quero que cobra mais caro, né? Vai ter alguém que vai buscar, assim, a credibilidade no quanto o sujeito cobra, né? E outro não, né? E para um investimento, qualquer investimento que seja, mesmo que ele tenha muitas posses, qualquer investimento vai ser sofrido, que a relação dele com o dinheiro é uma. Com outro não, com outro ele vai se atrapalhar todo para fazer o pagamento e para fazer os seus pagamentos, para administrar o seu dinheiro. Então o dinheiro representa para cada um alguma coisa, vamos dizer, simbólica, né? Então também esse sentido do valor, quando o Freud fala que é caro para cada um, as realizações que cada um deixa de fazer, não é sempre nessa direção de ganhar dinheiro, né? Às vezes pode até ser o contrário, pode ser que o sintoma do sujeito, um sintoma obsessivo, por exemplo, o faça até ganhar muito dinheiro, trabalhar, etc e tal, mas ele paga um preço muito caro, sei lá, não estar com a família, de não se permitir momentos de descanso, de lazer, isso é caro. Então quando o Freud está falando que é caro a estupidez e a doença, é também inserindo aí essa discussão simbólica, né? Assim, ó, do que representa o valor de uma sessão, né? O valor de um tratamento, o valor ou o custo, né, de uma doença, né? E aí, nesse sentido, né, o diagnóstico da psicanálise é exatamente esse, que é muito caro, né? Tanto a estupidez quanto a doença, tanto para o sujeito individual quanto uma sociedade. Também um país, uma sociedade que não investe em educação, em saúde, paga um preço muito caro, né? Porque você não cuida das prevenções, as pessoas adoecem, se afastam, a potencialidade, vamos dizer assim, daquelas pessoas de realizarem coisas fica comprometida, e dentro dessas realizações, inclusive algo que contribua com o PIB e tal, mas não é só disso que a gente está falando, né? Mas as realizações daquela população, né, elas ficam limitadas, tanto pela estupidez quanto pela doença. Então o Freud faz um alerta, assim, olha, vale a pena, né, vamos encarar esse problema, né? Mas isso não é um aval, assim, para, olha, a psicanálise é cara, tem que ser sempre, cobrar um preço que o sujeito sofra para pagar, não é disso, né? Mas é assim, o valor da sessão, ele vai entrar dentro de uma lógica simbólica que o analista vai interpretando e vai também reajustando esse valor, combinando de acordo com que isso, não só a questão assim de troca, quanto vale a minha hora, que isso é importante também, isso está no texto do Freud também. O analista não pode sentir
que está fazendo uma caridade, né? Ele fala de bancar o filantropo desinteressado, né? Ele não pode, assim, estabelecer com o paciente uma relação em que ele se sente assim, olha, esse sujeito me deve algo, né? Porque, afinal de contas, estou cobrando muito pouco dele, né? Ele tem que estar seguro assim, olha, esse valor eu tô topando, né? Esse valor é o valor, eu posso cobrar mais barato, então faço esse combinado com esse sujeito, dentro das condições que ele tem, dentro do momento que ele está enfrentando a vida dele, mas isso tem que estar muito claro para o analista também, que ele está topando, que ele está recebendo um valor que ele está seguro, tranquilo, em questão com esse combinado. Não pode deixar ficar um resto de, olha, mas nossa senhora, eu tenho que vir aqui, abrir o consultório, ou acordar cedo, fazer isso. Portanto, né, não pode, nem inconscientemente isso pode estar operando. Então isso tudo tem que estar claro para o lado do paciente, do analista também. Mas do lado do analisando, né, é preciso considerar todas essa simbolização do dinheiro, né? E aí o analista precisa também ter uma coisa muito clara, o Freud coloca, né? Que é tratar disso, do dinheiro, do valor, com muita franqueza, né? Sem a hipocrisia que normalmente esses temas, né? O Freud faz muito essa relação, né, do dinheiro com as fezes, né? Com algo da sexualidade. Esses temas, eles costumam ser muito assim, tratados com hipocrisia, com dificuldade, né? Assim, olha, como que eu vou cobrar, né? Então tem gente que fala, prefiro deixar isso a critério de outra pessoa, de um secretário, de uma secretária, né? Que vai lá, ó, acerta lá, não é comigo, né? Ou tocar nesse assunto, falar do preço, aumentar a sessão. É claro que isso é delicado e o analista vai também estar imerso aos preconceitos, aos tabus que a nossa sociedade coloca em termos de todos esses temas, né? Mas ele precisa estar avançando isso na análise dele para que ele possa tratar desse tema com franqueza, né? Com sinceridade, sem problemas, né? E que ajude o paciente também a tratar desse tema com tranquilidade, dizer, olha, isso está caro para mim, eu quero combinar um outro valor, né? Que às vezes também tem uma dificuldade muito grande do analisando a falar sobre isso. Não, eu não quero desvalorizar o seu trabalho, eu não quero colocar o preço no trabalho do outro, né? Mas ele precisa falar com sinceridade, tá difícil pagar esse valor representa isso ou aquilo para mim, que ele tem que falar tudo com sinceridade. E esse tema não pode ser diferente. Em outras palavras, o que o Freud basicamente aponta é que o tema, a discussão do valor da sessão não pode ser diferente de outros temas que aparecem na análise. Então ele é singular, ele é simbólico, carregado, né, de questões simbólicas, ele tem uma história para cada sujeito, como tudo, né? Então, e aí o Freud acrescenta isso, né, essa frase, né, impactante assim, né? É caro, né, adoecer, é caro a estupidez, há um custo psíquico cujo prejuízo não é sempre só a questão financeira, e às vezes também, o sujeito faz más escolhas financeiras, gasta, deixa de ganhar algum dinheiro por conta da doença, né? Isso também, mas principalmente essa questão simbólica que está sendo trabalhado o tempo todo no texto do Freud. Então, as recomendações que o analista, né, se sinta justamente remunerado, né, seja diretamente pelo analisando, seja por outras formas, né, uma clínica social, uma instituição, né, que possa estar remunerando ele, né, mas que ele se sinta justamente remunerado, que não fique nenhuma pendência desse tipo que eu falei, de dívida, de gratidão que o sujeito precisa ter comigo porque eu fiz esse preço para ele, ou qualquer coisa desse tipo,
né, que a sessão tenha um valor para o sujeito, que o sujeito sinta que está investindo naquele trabalho, né? Ele sinta que aquele trabalho não é só assim uma coisa ali da semana dele, que ele passa por ali, mas não, que tem um investimento. Esse investimento nem sempre precisa ser financeiro. Então, por exemplo, eu até escrevi um artigo uma vez, a partir de uma experiência de trabalho no Hemominas. Lá era uma instituição pública, né? As pessoas não pagavam, eles tinham tratamento, né? São doenças do sangue, eles tinham tratamento, vários tratamentos lá, médico, dentista, e tinha também a possibilidade de trabalho com psicólogo, né? A gente fazia os atendimentos lá. E é muito interessante, porque aí durante uma época, né, e por isso eu escrevi esse artigo, as supervisões que a gente fazia, as discussões que a gente fazia entre os psicólogos lá e até outros membros da equipe, começou a surgir essa coisa assim do valor, né, que a sessão tinha para alguns daqueles sujeitos e às vezes o pouco valor que tinha para outros, né, mesmo que todos não pagassem. Mas qual que é o valor? O que eles investiam, né? Às vezes o tempo, o deslocamento, o dinheiro da passagem, o esforço que ele tinha que estar ali, né? Isso interferia no comprometimento desse sujeito, no seu próprio tratamento, né? Na relação dele com a instituição, aquele que acha assim, olha, a instituição me deve tudo, eu preciso, né? Ficava demandando várias coisas, a instituição tem que dar tudo, aquele outro que se sente assim, extremamente agradecido, como se nem fosse um direito dele aquilo, como se fosse um favor que a instituição estivesse fazendo para ele, né? E como se não fosse direito dele. Então, tudo, para cada sujeito era uma coisa, né? Então a gente foi trabalhando isso, até escrevi um artigo que foi publicado na revista Episteme Somático, do Mater Dei, que o título era esse, né? O valor do tratamento numa instituição pública. Então, ou seja, mesmo aquele sujeito, todos eles não pagando para aquele serviço, isso não significa que não tenha um valor que pode ser trabalhado, né? E não quer dizer que todos os casos ali de atendimento isso vai ser um tema em algum momento, mas que em alguns atendimentos é importante que seja trabalhado o valor daquela sessão, o investimento daquele sujeito no seu processo de análise. Então, em resumo, é isso, né? Assim, a indicação do Freud é que do lado do analista isso precisa estar muito claro, sem muita hipocrisia, né? O quanto que ele está recebendo, qual que é o valor da sessão dele, que ele topou ali dentro do acordo com aquele paciente. E do lado do paciente, isso tem que ser trabalhado de forma singular, simbólica. Não é um problema para a psicanálise ter preços diferentes, né? Então mas é isso, dois pacientes, eles pagam preços distintos, né? Olha, são combinados distintos, são contratos distintos, né? Isso mesmo na lógica do mercado, que não é exatamente a mesma lógica, né? Como eu disse, o analista está inserido nessa lógica, mas não é exclusivo, ele não está preso a essa lógica, né? Mas mesmo na lógica do mercado, sim, há contratos, quando a gente faz contratos diferentes, né? Olha, nessa situação, esse sujeito pode pagar tanto, negocia, né? Pede desconto, revê o valor, como outros aspectos da vida também, né? Mas principalmente na análise, porque esse preço precisa ser ainda mais singularizado. Não significa que não possa cobrar o mesmo valor de dois pacientes, não é esse também a questão. Mas mesmo que cobre o mesmo valor, cobre X de fulano, Y X do ciclano, isso vai representar, e mesmo que eles recebam o mesmo tanto e tudo, isso vai representar, isso vai ser trabalhado na clínica, no tratamento de cada um de forma singular. Então, essas são as observações do Freud, e junto dessas observações, junto à preocupação, inclusive, de que, olha, um tipo de trabalho que demanda
6, né, horas, né, vamos dizer, porque o Freud também atendia sessões de 50 minutos, né? Então 6 horas médicas é muito difícil de você diminuir o custo, né, naquele formato. Essa é uma preocupação do Freud. Então não é que a psicanálise tem que ser cara, não é que a psicanálise precisa ser de elite, pelo contrário, isso já está na preocupação do Freud. Há um esforço dos psicanalistas, pode até dizer, esse esforço é pequeno, né, poderia ser maior, mas isso não é algo que não é tratado na comunidade psicanalítica, né? Esse é um problema que está lá desde o Freud, desde o Max Eichmann, de pensar a psicanálise atender uma camada mais extensa da população, né? E para isso, evidentemente, a questão do dinheiro precisa ser repensada, e aí não tem justificativa a gente só usar esse argumento, né, esse chavão, assim, mas não tem nada mais caro do que a estupidez e a doença. Embora seja verdade, embora tenha um conteúdo psicanalítico ali, a doença, a estupidez, ela inibe as nossas forças criativas, ela consome nossa energia, ela é um custo para as realizações da nossa vida. Bom, dito isso, vamos pensar formas da psicanálise atingir mais pessoas, né, e de ser uma ferramenta mais, vamos dizer assim, cotidiana na vida da população como um todo. Justamente por isso, justamente porque a estupidez e a doença é caro, e não é caro só para o sujeito, é caro para a família que ele está envolvido, para as relações, tem um custo para a sociedade como um todo, né? Então essa é a observação do Freud. Nada na vida é tão caro quanto a estupidez e a doença, né? E por isso, justamente por ser tão caro, por custar para o sujeito e para a sociedade, é preciso pensar formas de psicanálise mais abrangentes, né? Então é isso. Depois volto com mais comentários sobre as citações que eu tenho postado lá no Instagram. Abraço, pessoal.